pularemos para o 23. Glória a Jesus. Palavra de hoje, ela tem um tema sobre compromisso com Deus. Aleluia. Hebreus capítulo de número 10, versículos de número 16, 17 e 23. Aleluia. E diz o texto: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados, de suas iniquidades. 23. Retenhamos firmes a confiança, a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Compromisso com Deus. Esse é o tema da nossa ministração essa noite. Aleluia. Que eu sei que falará fortemente aos nossos corações. Aleluia. Glorificado o nome de Jesus. Queridos, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 16, 17 e 23, falará sobre a exortação, a perseverança na fé. E dentro desse contexto bíblico, existem algumas palavras que vai nos incentivar a lembrar da nossa promessa que fizemos a Deus. Promessa essa, que é um compromisso com Deus. Assim como Deus firmou compromisso com a humanidade, é necessário que o nosso compromisso com Deus também esteja em voga, esteja de pé. E analisando os últimos acontecimentos, eu lendo esse texto de Hebreus, o Senhor me direciona sobre o caminho a qual está mais evidente dentro das igrejas: a falta de compromisso com Deus. É por isso que a igreja terrena está nestas coisas e caminhando para heresias a todo momento, porque o compromisso com Deus já não é válido dentro de alguns ministérios, na vida de algumas pessoas. E analisando, queridos, o texto bíblico, o Senhor ele me direciona para alguns viés, alguns caminhos da palavra que vai confrontar a minha vida hoje, que vai confrontar a sua vida também hoje. Tiraremos alguns exemplos dentro da palavra de Deus de alguns
como diz em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número, aleluia, 23, no finalzinho do versículo, que vai dizer: porque quem prometeu é fiel. Não adianta, irmãos, a gente deixar o compromisso com Deus por causa de coisas supérfluas. Se o Senhor te prometeu algo, pode acontecer o que acontecer. Aleluia, Deus, Ele cumprirá com as promessas dele na nossa vida. Glória a Jesus. Não precisa largar o compromisso com Deus. Não precisa esfriar na fé. Não precisa, aleluia, ficar enclausurado, não. Aleluia, Deus prometeu, Ele vai garantir a promessa dele. Mas você também foi chamada, aleluia, e você deu a tua palavra dizendo que seria fiel a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Quando uma pessoa ela casa, qual é o símbolo de pacto naquele acordo? É a aliança. Ali simboliza que você tem um acordo com a outra pessoa, você tem um compromisso com uma outra pessoa. Moisés, quando ele salpica o sangue do povo, ali ele estava, aleluia, fazendo aliança do povo com Deus e de Deus com o povo. Glória a Jesus. Sabe uma coisa, irmãos? A palavra de Deus, ela não volta mais atrás. Mas nós que somos servos deles e que poderia fazer a mesma coisa que ele faz, ter uma palavra só diante de Deus, muitas das vezes nós temos variações de palavra. Hoje nós diz uma coisa, amanhã nós diz outra. Hoje nós tínhamos compromisso aqui, mas amanhã já esqueceu o compromisso. Mas uma coisa é certa, Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo fiel. Glória a Jesus. E aqui, irmãos, 5 exemplos de compromissos com Deus na vida. Como nós vamos falar desses exemplos se não colocarmos a história de Jó, capítulo 1, versículo de número 13 a 22? Como não colocar Jó neste contexto? Claro que temos que colocar. Aqui, irmãos, compromisso com Deus. Olha o que Jó perdeu. Jó perdeu os seus servos. Jó perdeu as ovelhas. Jó perdeu os camelos. Jó perdeu os seus filhos. Para Jó, o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor, conforme está lá no versículo 21 do texto. Sabe uma coisa? Se sentimos qualquer coisa, esquecemos do compromisso. Se está doendo aqui, esqueceu do compromisso. Se apertou ali, esqueceu do compromisso. Se está doendo aqui, já é compromisso. Irmãos, nós devemos entender o meu chamado, o nosso chamado, o teu compromisso com Deus não foi firmado em uma areia aonde a água passa e leva. O teu compromisso foi firmado na rocha, a rocha de esquina, que é Jesus de Nazaré. Se está firmado em Jesus, nós não temos o que temer, porque o Senhor é fiel para cumprir com todas as coisas. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Irmãos, tem gente que quando sai do
quando ele está fora do reduto dele, ele traz Jesus, ele traz Jesus, ele traz Jesus, ele traz o seu Deus. Aleluia. O crente, ele tem que ser crente no meio do evangelho, ele tem que ser crente no meio do ímpio, ele tem que ser crente aonde ele chegar. A tua aliança, irmão, não quebrou, a tua aliança está intacta, está com Deus, ainda que ninguém saiba que você é crente, mas Deus sabe que você tem uma aliança com ele. Ei, irmãos, eu quero te dizer uma coisa, aleluia, não adianta o homem se esconder de Deus. Uma vez que o Senhor escolheu para si, nós teremos que cumprir a nossa fidelidade com ele. Aleluia. Tem muita gente sofrendo aí, irmãos. Oh, pastor, mas Deus é carrasco? Não. Se o homem for pego adulterando e tiver filmagem, fotos, provas, ele sai de casa com a mão na frente e outra atrás. Se ele tiver 50 anos com a mulher e ele for pego em adultério, pega a tia nova vez, ele traiu o cônjuge, então ele sai com a mão na frente e outra atrás. Vai fazer a tua vida do zero. E por que crente que esquece a aliança, que esquece a fidelidade, que esquece o compromisso com Deus, não vai perder também? Claro que perde. Quem mais perde é eu, quem mais perde é você, quem mais perde é aquele que não quer cumprir com o compromisso. O diabo está aí com uma vara de açoite. O diabo está aí com uma vara de açoite. E muitas pessoas estão sofrendo hoje, aleluia, sendo açoitado por Satanás, porque largou a promessa de Jesus, porque largou a fidelidade, porque largou aquilo, aleluia, que um dia prometeu ser fiel ao Senhor até que ele voltasse. Uma certa vez o pastor chegou para mim e falou: você quer casar? Eu falei: quero. E eu queria que o senhor casasse a gente. Ele falou: e o senhor pretende ser fiel a Deus até quando? Porque a gente só pode casar aqui pessoas que realmente é crente, que está congregando, que está com o objetivo de seguir Jesus. Eu falei: olha, eu era novo convertido na época. Eu falei: olha, pastor, eu vou ficar na igreja sendo crente até quando Jesus vai matar para a igreja. Eu tenho a minha palavra de fidelidade com Deus. E quando eu me converti, eu repeti as palavras que o pastor ia repetindo, de ser fiel a Deus até a volta dele. No batismo também, eu repito a mesma coisa que o pastor está dizendo, para que eu viesse ser batizado não nas águas, também com o Espírito Santo. Fidelidade, compromisso, aliança. E muitos no meio do caminho da jornada, de vez de aumentar a sua fé, de vez de ficar mais especialista no Evangelho, vai degradando, vai decaindo, vai esfriando, aleluia, vai voltando para qualquer imbecilzinho, aleluia, larga Jesus, larga a igreja,
significância. Isso representa uma grande significância. E quando nós nos falamos, pegamos falando de compromisso com Deus, de fidelidade com Deus, a qualquer custo, a gente também vai lembrar de quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando nós olhamos Daniel, capítulo de número 13, versículo 8 ao 18, a gente vai ver a fidelidade de Sadraque, Mesaque, Abednego e de Daniel. Mas o ponto-chave desses três homens, porque nesse momento Daniel não estava, foi quando eles foram lançados no forno, foi o que ele disse. Ele deixa bem específico. Esses homens foram confrontados no que diz respeito à obediência a Deus. Era a morte ou curvar-se ao rei. Tem gente que não precisa nem estar amedrontados. Tem gente que não precisa nem estar com a faca no pescoço. Tem gente que não precisa nem dizer que vai se jogar na fornalha. Já se curvou ao Deus deste mundo. Já está curvado ao Deus deste mundo. Mas se acostumou a ir para a igreja. Mas lá fora está curvado, porque o Deus dele não é o Deus Jesus. O Deus dele é o Deus desta era, é o Deus deste mundo, aleluia. Mas aquele que é fiel a Deus, fiel a Jesus, não se curvará ao Deus deste mundo, que a Bíblia diz que é Satanás. Irmãos, glória a Jesus, aleluia. E aqui vai dizer que quando eles foram confrontados, ou eles se curvavam, obedecia a Deus, ou então se curvava ao rei. A terceira opção era o castigo da desobediência. Qual foi? Fornalha 7 vezes aquecida. Daniel capítulo 1, versículo 18, vai dizer: e se não está perto do homem, que não serviremos a teu Deus ou a teus deuses, nem adoraremos a estátua que ergueste ou que levantaste. Está vendo, irmãos? Tem gente que muito pouco esquece de Jesus. Só basta estar no grupinho de alguns amigos, de algumas amigas, de algum vizinho, ou então até mesmo na internet, conversando com aquele que não são crente. Sabe o que acontece? Entra na gíria, fala gíria, palavrões, conversas que não edificam ninguém. E sabe uma coisa? Quem está gostando de aplaudir é Satanás. Satanás está dizendo isso mesmo. Desobedece meu Deus, me sirva, se curva a mim. É isso que eu quero. Conversa mais, fala que tem um povo do mundo aí, tenha mesmo linguajar, trata eles como eles me tratam. Faça isso mesmo. E o diabo fica ali dando risada, porque você está se curvando a ele aos poucos. Para a gente ter um amigo que não é crente, vizinho, parente, não precisa a gente andar no mesmo movimento deles. Trata bem, fala com eles, abraça eles, aleluia, diga que ama, mas não faça o que eles fazem, porque o caminho que eles estão trilhando não é o teu caminho. A visão espiritual deles não é a tua visão. Os rudimentos deles não são os teus rudimentos. Ele não tem compromisso com Deus como você tem. Renuncia ao mundo e seja fiel a Deus.
ser fiel com Ele, como Ele está sendo com esse Deus. Mas a palavra de Deus é fiel. Quem prometeu é fiel para cumprir. Lançaram os três lá dentro. Lá dentro. Mas Deus é tão fiel aos seus que Ele não sentiu a dor, queimar, quentura, nada. Nem a sua roupa se queimou. E ainda a fidelidade daqueles três levou Nabucodonosor a fazer um decreto para que todos adorassem ao Deus. Aí eu pergunto: o teu amigo está adorando o mesmo Deus que você? A tua mãe está adorando o mesmo Deus que você? O teu esposo está adorando o mesmo Deus que você? Por que ela está adorando o mesmo Deus que você? É porque você não está sendo fiel a Deus. Porque no dia que você for fiel a Deus, muitos que estão à tua volta vai ver a tua fidelidade e vai começar a adorar também ao teu Deus. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Tem gente, irmãos, que tem esposo, filho, aleluia, que muitas vezes não dão exemplo, e entrando, saindo, ele não consegue comover ninguém, não consegue dar uma palavra a ninguém. Eu falo aqui e repito quantas vezes for possível: não tem um amigo meu que eu não já evangelizei. Aqueles que estão distantes. E tem um que ele hoje frequenta a Umbanda. E quando eu comecei a evangelizar ele com toda a sabedoria, ele me bloqueou. Glória a Deus. Quem precisa de Deus é quem? Ele. Quem precisa de Deus é Ele. Mas eu não deixo de falar de Deus para nenhum amigo meu. Ele pode ser o que ele for. É minha obrigação dar exemplo para eles e falar de Jesus para eles. Aleluia. Poucos dias me visitou um amigo. Estava em casa domingo, chegou bem cedinho. Eu, rapaz, eu vim passando ali de água fria e resolvi passar aqui. Aí ele sentou com a gente, tomou café, aquela questão toda, e automaticamente eu comecei a falar de Jesus também, né? Porque a gente não pode perder a oportunidade. Irmãos, o tempo para a gente é escasso. Eu não vou pedir aqui para os irmãos ser chato 24 horas ficar falando de Jesus, que isso é fanatismo. Mas você andar com um amigo, com uma amiga, com um vizinho, 20, 30 anos, 5 anos, 10 anos, e nunca falou de Jesus, tem que se converter, irmão. Tem que se converter novamente, tem que começar a rever. Tem que começar a rever a hora de que lado você está, do lado de Jesus ou do lado de Satanás. Porque se for do lado de Jesus, saberá tu que não tem mais tempo, é tempo de pregar. É fora de tempo, fora de tempo e em tempo. Aleluia. Oh, Marquinhos, que maravilha. Porque eu pensava nessa hora, eu chamo de Marquinhos. Oh, Marquinhos, que maravilha, rapaz. Poxa, que beleza. Se eu puder, vou dar uma ajuda também no ministério aí. Eu falei, amém, meu. Mas eu não pude deixar o recado para ele. Eu tenho meus amigos de São Paulo que em volta e meia eu estou mandando um versículo bíblico para ele. Eles também me mandam dúvidas sobre Bíblia, eu tiro dúvida para eles. É isso, irmãos, que os seus amigos querem ver de você, suas vizinhas, quer ver você como crente de fato. Porque os seus amigos, as suas vizinhas, os seus parentes muitas vezes não te respeitam, porque você não se comporta como crente. Porque se você se comportasse como crente, todo mundo lhe respeitava a sua fé, a sua posição. É necessário, irmão, nós mostrarmos ao mundo que servir Jesus é bom. Porque aqui neste mundo a gente pode passar até por algumas aflições, mas
dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel. Seja fiel. Você pode ter 100 anos de idade. Seja fiel a Deus. Você pode ter 3 anos de idade. Ensina o teu filho a ser fiel a Deus. Você pode ter 20 anos. Você terá que ser fiel a Deus. Você pode ter qualquer idade. Será fiel a Deus. Por quê? Porque no final da tua caminhada, da tua história, você receberá a tua recompensa. Aqui nessa terra, a gente não pode haver recompensa nenhuma com os olhos visíveis, palpável, mas nós entendemos que Deus tem uma recompensa eterna para todos nós. É por isso que ele diz: serei fiel até o final. Glória a Jesus. Aleluia. Abacuque, capítulo de número 3, versículo 16 ao 19. Aleluia. Vai dizer que Abacuque estava vivendo uma época de angústia, de perseguição, de guerra. Aleluia. Os perversos ali se reuniam para atacar o servo de Deus. Não tinha sossego, mas Abacuque era fiel a Deus. Aleluia. E ainda assim Abacuque vai dizer, capítulo 3, versículo 18: mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, terei prazer no Deus de minha salvação. Olha, Abacuque estava vendo uma época ruim, uma época de angústia. E eu passei uma angústia esses dias aí, e eu sei como é, irmão. Como alguns aqui devem ter passado algum trauma, alguma angústia, impotência. Você vê alguma coisa acontecer, você está impotente. E a única solução que você tem é orar, é buscar a Deus. Porque nós sabemos que aqueles que batem, abrem. Quem procura, acha. E a Bíblia vai dizer que Abacuque estava vivendo esse mesmo dilema. Os perversos cercando o povo. Era uma época hostil, mas Abacuque confiava na salvação que Deus tinha te prometido. Abacuque tinha compromisso com Deus. Apesar de tudo, essa é uma reflexão para os nossos dias. E Paulo, meu irmão, como não falar de Paulo? Como não falar de Paulo? Abacuque estava vendo uma extrema agonia naquele tempo. E a oração de Abacuque era: Senhor, me salva, Senhor, me livra. E Deus livra com providência. Aí a gente vem para Paulo, Atos capítulo de número 20, 17 a 24. Olha o que Paulo passou, irmão, para poder levar a palavra de Deus. E Paulo era compromissado com quem? Com Deus. O compromisso que Paulo tinha com Deus era tão grande, que ele não se importava com o que ia acontecer com ele. E eu dou prova, irmãos, eu dou prova. Filipenses capítulo de número 12 vai dizer: mas quero, irmãos, que saiba que as coisas que me aconteceram foram para o avanço do Evangelho. Ele não estava nem aí com ele. Está percebendo? Ele não estava nem aí para ele. Sabe de uma coisa? Nós somos tão privilegiados, irmão, e queremos ser melhor do que esses homens de Deus, que a gente se dá um discute de sentir uma dor de cabeça, deixar de fazer a obra de Deus. Deixar de buscar o Senhor. A primeira atitude é não ir para a igreja. A primeira atitude: igreja, meu Deus, fica para trás. É evangelizar, piorou. Porque eu estou com a dorzinha de cabecinha, eu estou com a dor no dedão do pé, não dá para andar não.
cansado. E se eu falar com os irmãos que eu tenho artrose crônica, e mesmo assim eu tenho disposição de fazer a obra de Deus? Tem dia que eu chego aqui com uma dor na junta, não dá nem para ajoelhar, porque meu joelho aqui tem um bico aqui, cadastrose. Ó, tem um bico, tá vendo aqui? Ó, um bico, cadastrose, não dá nem para ajoelhar direito, mas eu me ajoelho, irmão. Os irmãos que tem aqui sabem que minha mãe ficou de cama no negócio de artrose, morreu já paralítica na cama com a artrose, e eu tenho o mesmo problema que ela tem. Mas nem por causa disso, irmão, vou deixar de fazer a obra de Jesus. É por isso que eu fortaleço meu corpo, eu cuido do meu corpo, para que eu possa ter tempo suficiente, mais ainda, para poder fazer a obra de Jesus. Praticar exercício não é luxo, não. É para que a gente viva mais um pouquinho para falar de Jesus. Aleluia. E Paulo, ele tinha isso em mente. Paulo não sabia das coisas que iriam acontecer em Jerusalém. Para Paulo, nenhuma destas coisas lhe convém. Ele não quer saber. Ele quer saber fazer o quê? A obra de Deus. Aleluia. E aqui vai dizer, irmãos, o meu texto. Aleluia. Olha o que diz aqui, Filipenses capítulo 1, versículo 19 e versículo 21, vai continuar dizendo. Olha o que Paulo diz, ele em nenhum momento está preocupado com ele. Aqui vai dizer, o 19: pois sei que isso me resultará em livramento, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. O 20: conforme a minha intensa expectativa e esperança de que em nada me envergonharei, ao contrário, com toda a confiança, como sempre, assim também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O 21: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Esse é um servo de Deus raiz. Entendeu? Esse é um servo de Deus raiz. É por isso que na pandemia eu falei em casa, olha filha, nem que eu morra, mas eu vou visitar os irmãos. O senhor nunca fica em casa não. E os irmãos é prova que na pandemia os irmãos não ficou em falta. Semana em semana eu estava batendo a casa de irmão, levando ceia, quando não estava na igreja, eu dava na casa as pessoas que não iam. Eu não estava nem aí se eu morresse ou se eu não morresse, porque se eu morresse fazendo a obra de Deus, era um privilégio para mim. Que a gente possa pegar esses exemplos do nome de Deus e aplicar em nossas vidas. Todo mundo trabalha. Se a pessoa, irmão, todo mundo que trabalha não pudesse vir para a igreja, eita, as igrejas vão estar vazias. Por quê? Paulo não se preocupou com ele. Paulo se preocupou com o avanço do Evangelho. Ainda que ele morresse, mas o Evangelho teria livre curso. A obra de Deus iria crescer. Aleluia. Glória a Jesus. Por qualquer besteira, as pessoas deixam a obra de Deus para trás. Filipenses capítulo número 4, 11, vai dizer, 11 a 13. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar humilhado e sei ter em abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto
a estar farto como a ter fome, tanto a ter em abundância como sofrer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Irmãos, aprender na Bíblia é muito bom. Aprender com Jesus é muito bom. Nós devemos colocar a nossa cabeça hoje no nosso travesseiro e começar a pensar: será que eu estou sendo fiel a Deus? E começar, irmão, a partir desta ministração, a aplicar em tua vida, a ser um pouco mais fiel a Deus, a se afastar de coisas que vai só lhe puxar para o abismo. E a Bíblia vai dizer que um abismo chama o outro abismo. Um abismo chama o outro abismo. Há caminho que perante os homens parece ser perfeito, mas no final dele tem o quê? Morte. O compromisso de Paulo com Deus era não importa a circunstância. Glória a Jesus. E aqui, irmãos, e Jesus, para nós encerrarmos, e Jesus foi tão fiel ao seu Pai que cumpriu à risca todas as coisas. Compromisso é isso: cumprir com a sua palavra. Filipenses capítulo número 2, de 5 a 8, vai dizer: e tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a quem deveis se apegar. E aqui vai dizer: mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus sabia que sua traição e morte estava próxima, mas mesmo sabendo, ele cumpriu com tudo que o Pai determinou para com ele. Aleluia. E a gente vai ver em Mateus capítulo de número 26, 37 ao 42, isso aí, a resposta de Cristo. Contudo foi para que fosse feita a vontade do Pai. E aqui no versículo 42 de Mateus 42, Mateus 26, 42 vai dizer: seja feita a tua vontade. Tem gente que não faz isso mais, não pode falar isso. Tem gente que não pode falar isso mais. Tem gente que pega esse versículo aqui e fala: seja feita a minha vontade. Ninguém quer fazer mais a vontade de Deus. Algumas pessoas acham que Deus é empregado dele, é mordomo dele. Eu já falei sempre: olha, nós não vai ensinar Deus a trabalhar. Nós não vamos enquadrar Deus em nossa vida do jeito que a gente quer, não. Nós temos que nos enquadrar da maneira que Deus quer. E Deus, ele age da forma que ele quer. Aleluia. O corpo de Jesus era com Deus. E para concluir, para ter um compromisso com Deus, é preciso primeiro, Joel capítulo de número 2, versículo 12, que vai dizer: voltar-se para mim de todo o coração. Para ter um compromisso com Deus é preciso, conforme diz Mateus 6, 33, busque primeiro o reino de Deus. Para ter um compromisso com Deus é necessário ter, conforme Lucas vai dizer, 14, 33. Assim, portanto,
ser meus discípulos. E também para ter compromisso com Deus é conforme fazer, como está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Seu corpo, os seus corpos são um sacrifício vivo. E para ter um compromisso com Deus é necessário fazer conforme está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que essa palavra possa estar no teu coração, na tua vida, e faça conforme os aconselhamentos de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Se você puder, aplauda o Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus.